Bom, gente, hoje nós vamos ter aqui no nosso Oshicast uma entrevistada que é uma cientista, filósofa, ela é doutora, mestre em vários ramos do conhecimento, meteorologista, né? Ela é funcionária, servidora do IPA, apaixonada pelo que faz. Via de consequência, Francis Lacerda traz para a gente hoje aqui um conhecimento importante, em especial para esse momento que a gente está vivendo, né? Das chuvas fortes, torrenciais que esse evento climático trouxe para a região metropolitana do Recife, também algumas cidades da Zona da Mata e até Agreste, né? Deixando muita gente desabrigado, mais de centena de mortos, e que fez com que a gente trouxesse ela aqui para falar um pouco, né? Explicar um pouco tudo que a gente está vivendo, né? Como que a gente está lidando com a questão do clima. E hoje a gente está aqui com ela para poder ouvir exatamente um pouco do resumo, né, do que a gente tem vivido aqui, as causas em especial e também caminhos que apontem para a solução. Em primeiro lugar, eu quero agradecer, deputado. É uma honra para mim estar aqui discutindo um assunto tão relevante, né? E saber que a classe política representada aqui, o Partido Verde, você representando o Partido Verde, que no mundo é um partido ligado a essas causas ambientais, então para mim é uma honra poder dialogar, fazer esse diálogo. E para mim você representa esse verde que está na sua camisa, né? E dizer que realmente nós estamos atravessando uma tragédia anunciada, né? Se a gente for rememorar os vários boletins que saiu da Organização Meteorológica Mundial, dos próprios relatórios do IPCC, essas tragédias já há 25 anos atrás já estavam sendo anunciadas. Eu fui convidada pela CBN, juntamente com a meteorologista da APAC, da Agência de Clima do Estado de Pernambuco, para falar sobre a previsão trimestral do clima nos próximos 3 meses. E o resultado dessa previsão, na qual, inclusive, eu participei dessa previsão conjuntamente com vários meteorologistas do Brasil, e os 2 institutos mais importantes de meteorologia do Brasil, que é o Instituto Nacional de Meteorologia e o INPE, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, onde o resultado dessa reunião já apontava para um prognóstico de chuvas acima do padrão da normalidade, né, em termos de chuva. O litoral de leste do Nordeste do Brasil, em especial de Pernambuco, é o local onde mais chove, né? Chove aí por volta de 1.500 a 2.000 milímetros no máximo, principalmente ali no litoral sul. Por ano, né? O total anual, né? E aí nessa entrevista, nesse debate, a gente debateu esse assunto, trouxe essa previsão. A meteorologista a Aparecida Ferreira falou sobre os detalhes, né, de como poderiam se apresentar essas chuvas, e eu fiz um complemento falando das mudanças climáticas, que esses eventos hoje, que povoam, né, o mundo, que não só o Brasil tem testemunhado Pois é, esses fenômenos. A Austrália, por A exemplo, vive um Austrália, momento, a inclusive. Alemanha ficou debaixo d'água o ano passado, se as pessoas não lembram. A Austrália, agora o Paquistão e a Índia, com 52 graus Celsius de temperatura média do ar, não é a temperatura no sol a pino, né? Isso tem trazido mudanças também de condução da política. A sociedade australiana, alemã, todo o continente europeu aí colocando os verdes para assumir ministérios, para conduzir as políticas que vão enfrentar e mitigar esses problemas. Exatamente. Acho que isso é uma oportunidade, né, para a classe política, não só de esquerda, mas de centro-esquerda, né? E até, por que não de direita, né? Se apropriar desse assunto, né? Para que, primeiro, o Brasil possa resgatar esse espaço que era liderança no passado, né? Nos governos passados, até assumir esse governo atual, esse desgoverno atual. Então, antes o Brasil era respeitado em todas essas conferências, o Brasil tinha um papel, vamos dizer assim, muito importante, não é? Até porque o Brasil tem a maior floresta tropical do mundo, né?
E eu, inclusive, estive presente a uma dessas conferências, a duas dessas conferências, e vi o presidente Lula ser aplaudido de pé. Né, para uma cientista brasileira que está numa conferência desse nível, ver um Onde era? presidente. Em que país? Foi na Dinamarca. Na Dinamarca. Foi na Dinamarca. Né? E lá a Marina Silva, na época, era ministra de Meio Ambiente. Então, assim, o Brasil precisa reconquistar esse espaço, né? Até porque quando o Brasil se nega a cumprir os acordos internacionais. Nesse governo, todos os acordos internacionais foram quebrados pelo governo brasileiro. Inclusive, o ministro do Meio Ambiente, o Ricardo Salles, né? Ele abertamente falou: vamos passar a boiada. Quem não lembra dessa metáfora, isso, né? Que é a reunião ministerial que terminou vindo para o noticiário. Exatamente. E o Brasil tem se tornado esse fazendão para o mundo, né? Então, o Brasil deixou de ser o país, a sexta economia mundial, para se tornar um mero exportador de commodities, né? O que é que mudou, na sua opinião, da década de 70, por exemplo, 75, a região metropolitana viveu uma grande catástrofe também, com mais de 100 mortos, para esse evento de agora? Olha, mudou muita coisa. Mudou muita coisa se você... Eu não sei se você já era nascido, né? Você eu nasci em 75, exatamente no ano da tragédia, então que não só pegou a metropolitana, como também atingiu ali a zona da Mata Sul. Eu nasci em Palmares e a bacia do Rio Una também teve Então você ouviu falar das histórias por seus pais e seus avós. Mas elas foram recorrentes, então eu vivi e aí continuo vivendo, agora em 2010, 2017, outras enchentes da bacia do Rio Una, e veio aquela barragem de Serra Azul, que foi construída, mas tem mais 4 barragens que estão aí em processo de serem executadas para também conter a barragem do Rio Una lá. E aqui eu lembro que na década de 70, aí não é lembrança, é conhecer a história, saber, a gente teve um rompimento de barragem, né? E dessa vez não houve rompimento. Então, o evento foi mais forte dessa vez? Foi, até porque foi diferente, né? Ele foi diferente, não foi o fenômeno meteorológico, eu digo, propriamente dito, que é claro que foi diferente, porque estamos em épocas diferentes. Do ponto de vista meteorológico, foi totalmente diferente. Foi uma chuva que foi proporcionada, causada por um fenômeno chamado Zona de Convergência Intertropical, que é um fenômeno que qualifica o período chuvoso do semiárido. Então, choveu na bacia do Capibaribe, muito, e essa chuva extremamente volumosa na bacia do Capibaribe fez romper as barragens que seguravam, aliás, naquela época nem tinha uma sucessiva séries de barragens, né, e depois disso foi construída, e a água veio de lá para cá, e aqui estava chovendo também. Então, esse ano foi diferente. O fenômeno, ele veio da costa, ele se propagou da costa da África, foi sendo alimentado pela energia do oceano, que tem uma correlação com os gases de efeito estufa, porque o oceano é sumidouro de gás carbônico. E o que seria isso? Sumidouro é o seguinte: a atmosfera nós lançamos todo dia quando a gente sai de carro. Quem não sabe disso, toda vez que eu pego um carro, né? Então, a mobilidade é um tema importante que precisa ser debatido também, mobilidade urbana. Essa quantidade, esse acúmulo de gás carbônico que fica na atmosfera, o oceano absorve para regular o clima. Quem regula o clima da Terra são os oceanos. Então, o que acontece? O oceano vai ficando muito aquecido, né? E esse excesso de carbono, ele acidifica os oceanos. E quando se dá essa acidificação, os oceanos mudam as correntes. E a mudança dessas correntes provoca esses eventos extremos do clima. Então, houve essa propagação dessa onda, né, que a gente chama de onda de leste, mas é a propagação de uma onda. Ela veio lá da costa da África, ela acontece todos os anos. Entretanto, né, ela está ficando mais intensa e mais frequente a cada ano que se passa, pela quantidade de carbono que vem se armazenando nos oceanos, e os oceanos estão se expandindo e cada vez mais quente. Inevitavelmente, o mar vai avançar cada vez mais, né? E Recife, como é uma cidade
que é altamente vulnerável, por isso que a gente chama hotspot do clima. E está em todos os relatórios como uma das principais cidades do mundo que vai sofrer com esses próximos... Que está sofrendo. A gente, o verbo agora é no presente. Mas aí é como a gente costuma dizer, o Partido Verde sempre incomodou no passado quem era de direita, quem era de esquerda, porque era um partido que estava à frente falando do que ia acontecer hoje. Então isso não é mais o que vai acontecer, já está acontecendo. Já está acontecendo. E aí o que eu falo é que vai piorar nos próximos anos com o aquecimento global. Mas para mitigar tudo isso, vamos falar agora como a gente estava conversando ali, de passar para as pessoas uma certa ação, né, que a gente possa ter confiança de que é possível mitigar tudo isso. Não existia uma população como a gente tem hoje, né? Só na cidade do Recife, de mais de 1.600.000 pessoas, não é isso? Então, hoje a gente tem uma região metropolitana, tem várias periferias, né? A população pobre, ela é empurrada para as áreas de periferia, né? E aí eu falo, ninguém vai morar no morro porque é romântico, bucólico, ou vai morar do lado no rio, porque hoje também está esse debate que as pessoas que avançam para cima do leito do rio, por quando ele está seco, e aí quando vem a chuva, as pessoas morrem. Elas vão porque precisam onde tem... Elas vão se abrigar, de qualquer forma, porque elas estão ali defendendo a própria vida, a vida biológica, porque essas pessoas não têm nada. E então, naquela época, o impacto foi menor, não é? Apesar de que aqui deu 3 metros de água, né, na cidade do Recife, por causa do rompimento da barragem. E Recife é uma cidade que tem enchentes sem necessariamente ter chuvas. Eu não sei se você já percebeu isso. O canal da Agamenon Magalhães, ele transborda só da maré subir. Porque o que acontece aqui, se você olhar para o oceano, você só vê o oceano na superfície. Mas por baixo do oceano tem uma que a gente chama na oceanografia de cunha salina. O mar ele avança não só por cima, mas por baixo também. Então, todos esses poços, toda essa cadeia de prédios que tem aqui frente, eles estão ameaçados a terem a sua água contaminada, porque essa cunha salina ela vai avançando por baixo e você hoje já encontra peixes de água salgada do mar lá no Rio Capibaribe, lá na torre onde eu moro. Então, isso é um desequilíbrio ambiental que vem há décadas ocorrendo, e aí você falou assim, desde a década de 70 para cá, nós não só tivemos, então, apenas um aumento da população, uma concentração da população em áreas periféricas, mas a gente teve também, né, desmatamento desordenado, o plano diretor da cidade, não é, pelo visto não respeitado, né, porque tem a construção cada vez mais... Esgotamento nesses rios, Isso. Destruição da mata ciliar. Destruição da mata ciliar, todos esses problemas e essas consequências, e ainda mais esse problema em Recife, que é o problema da mobilidade urbana, que também se toca muito pouco, né? Então, todos esses problemas tendem a ficar cada vez mais graves devido a essa consequência das mudanças climáticas, porque a cidade não tem resiliência para aguentar esse tipo de fenômeno. Então, a cidade precisa ser mais resiliente, ou senão ela vai sumir do mapa, assim, sem, assim, só para a gente concluir a situação. E aí, mitigar esses efeitos, agir agora, com ações que fossem mitigadoras todos esses fenômenos sociais, seria exatamente você ter um projeto que mude a mobilidade, um projeto que mude a habitação do Recife, um projeto que mude a habitação não só do Recife, mas de todas as cidades. Jaboatão sofreu demais com o evento e também tem um problema habitacional cruel. Todos esses problemas, inclusive de esgotamento sanitário, né, de recomposição dessas matas, tudo isso precisa ser feito com urgência urgentíssima. Para ontem, né, deputado? Para ontem, porque eu não sei se você percebe que algumas áreas, por exemplo, ali onde fica o Palácio das Princesas, ali não tem problema, né? Porque aquela drenagem ali foi feita na época de Maurício de Nassau. Os holandeses. Os holandeses, que já tinham essa tecnologia
porque a Holanda, né, Tem um nível abaixo do mar, né? exatamente. E o que a gente faz? A cidade foi avançando, foi crescendo desordenadamente, né? E foi aterrando. Por exemplo, eu trabalho no IPA, eu já saí com chuva, na água no joelho da minha sala, né? Então é preciso exatamente elencar esses problemas da cidade e começar a trabalhar isso arregaçando as mangas. Isso é preciso que também que a gente tenha, né, discussões e debates e audiências públicas e uma participação da sociedade para que a população participe, para que a população entenda o que está ocorrendo. Porque os morros, eles precisam ser, as pessoas não podem mais morar em morros. É simples assim. As mudanças climáticas chegaram para ficar e os morros precisam ser desabitados. É preciso levar essas populações para habitação seguras. O investimento é alto, mas é um investimento fundamental porque envolve vidas. Era isso, né, que eu ia dizer. Então, quanto custa uma vida humana, né? Tem preço? E agora, no momento, por exemplo, todas essas habitações estão lá, lacradas, com inclusive mobília, roupa, todos os pertences de uma vida inteira das pessoas, elas não podem sequer entrar para retirar. Porque fica a Defesa Civil lacra lá, porque senão pode acontecer de mais tragédia. O trauma nunca mais vai ser superado. Mesmo que tenha todo acompanhamento, né, de psicólogos e essas pessoas não têm, esse trauma vai durar para sempre. O que as pessoas precisam é se sentirem amparadas pelo poder público. E você, como representante desse poder público, pode dar espaço a esse tipo de discussão dentro das assembleias, para que a gente possa falar, inclusive, da transição energética, que é outro ponto que a gente não está tocando aqui. Porque quanto mais gás carbônico eu jogar, então uma das ações, a gente precisa zerar, ter o carbono neutro. Mudar a produção de energia, para energias mais limpas. Energias renováveis, né? Eólica e solar, que o Nordeste do Brasil e Pernambuco é um dos estados de maior incidência de energia, né? Riquíssimo, mas a gente precisa ter modelos que orientem e discuta essa questão da legislação. Que modelo a gente quer? A gente quer fazendas enormes de painéis e de eólicas, concentrando a riqueza, não é? É isso que a gente quer? Expropriar os nossos agricultores das terras para botar placa solar? É a mesma coisa de desmatar para botar a lenha nos fornos e ir para a mineração, né? Então, a gente precisa discutir esses modelos com a comunidade. O agricultor no campo já se sente espoliado, mais do que ele sempre foi, né? Então, é importante, inclusive, que esse tema, ele não perpassa só a questão, né, de uma enchente, ou de uma cheia, ou de uma enxurrada. Ele todo um modo de vida de uma sociedade. E um estilo de vida, é um modo de vida. Eu até acompanho vários debates sobre alimentação. Então, a gente precisa começar a falar sobre segurança alimentar, porque o mundo está caminhando para uma quebra dessa segurança. O Brasil tem quantos milhões, né, hoje? Mais da metade da população hoje que não faz 3 refeições. Em insegurança alimentar. Insegurança alimentar. Segurança hídrica é uma questão importantíssima, deputado. E essa é uma oportunidade que eu venho aqui pleitear, né, e pedir para que a classe política faça esses debates, né? Na verdade, trazer você aqui e a gente repercutir nas nossas redes sociais, e aí eu sempre falo, sigam a gente, compartilhem, discutam, já é uma maneira da gente também incentivar, porque essas redes sociais hoje se vê de tudo, né? Mas esse debate é um debate que salva vidas, é um debate que pode caminhar para um novo modelo de estilo de vida para as pessoas. Exatamente, e a segurança energética. E não é uma coisa impossível, impraticável, ela pode ser feita. Nós estamos fazendo no sertão, nós estamos agregando valor, nós estamos fazendo com que o agricultor possa produzir o ano inteiro, independente do clima. Sair daquela visão, sabe, de que o nordestino é pobre, que ele não tem o que fazer, que precisa transpor o Rio São Francisco, o Rio Tocantins. A gente não precisa mexer na natureza. A gente precisa fortalecer e aprender com a natureza. Tecnologias que possam fazer a produtividade tecnologias aumentar. Sociais, né,
que existe tecnologia para isso, a gente mesmo propôs uma tecnologia, a gente tem uma unidade demonstrativa mostrando isso, e a gente precisa reflorestar e ter uma educação voltada para as mudanças climáticas, porque é um mundo diferente que se apresenta hoje. É o mundo do século XXI não é mais o mundo do paradigma antigo, que a gente passou de um paradigma para outro, mas a gente ainda não percebeu. Talvez Foi a muito classe... rápido e talvez Não foi rápido, não foi rápido. Algumas mudanças que aconteceram nessa transição talvez tenham sido antecipadas com essa pandemia, né? E as pessoas precisam agir rapidamente. Exatamente. A gente precisa agir, você falou assim, o custo disso é alto, mas o custo da não ação é muito mais alto do que isso, não é? Porque Isso. hoje a gente vive numa república, mas a gente não quer a barbárie, né? Exato. E a gente não quer desprezar, não é, as vidas humanas que moram mais de 220 milhões de pessoas no Brasil. Então, eu estou aqui representando, me dando esse, né? Não sei se... Testemunho técnico. Não só técnico, né? E também a vida na prática como ela é. É um testemunho das comunidades indígenas, quilombolas, dos agricultores de base orgânica e agroecológica. Eu estou aqui falando por essas pessoas que têm assim buscado essa mudança total de paradigma para ter uma vida justa, harmoniosa, né? Em paz com todos, né? E uma vida que seja boa para todos, e não só para alguns. Poucos. Então, essa discussão de hoje foi uma discussão que trouxe luz e treva. A gente percebe que há um enfrentamento que precisa ser feito, muita tragédia e, ao mesmo tempo, apontando luz para os problemas, apontando soluções, e que a gente, na política, enquanto sociedade, precisa envolver todos no novo estilo de vida. Então, acompanha a gente aqui nesse Hoxcast. Mais uma vez, agradeço aqui a participação dessa nossa cientista, Francis Lacerda, e que a gente possa aí estar sempre conectado. Participem dessa discussão no YouTube, no Facebook, em todos os canais, TikTok, para que a gente possa alimentar essa discussão para um mundo onde todos possam ser corpo único, sentindo a dor do outro e, ao mesmo tempo, vivendo nesse mundo, num novo estilo de vida. Eu agradeço mais uma vez a oportunidade e conclamo toda a sociedade e todas as pessoas que estão nos ouvindo e nos vendo aqui falar sobre esse assunto, para que se engajem nessa luta. Essa luta não é só da classe política, não. Essa luta é nossa, é de cada um de nós. Todos nós podemos fazer algo, não é? E o engajamento político é sem precedentes. Nesse exato momento, a melhor coisa que a gente pode fazer. Nós estamos num ano de política. O deputado talvez vá se candidatar. Então, acho importante a gente conhecer os programas políticos partidários, né? E as pessoas possam se engajar nessa política verde. Essa é a política correta. Essa é a política que tem futuro. Um futuro de um mundo melhor para todos.